Luz, paz e bênção para você. Nesta semana proponho a leitura mahano-cabalística da história de José. É a história contada na Paraxá. Para compreender José, é preciso equilibrar a arqueologia e a interpretação cabalista da sobrevivência. A historiografia acadêmica não possui registros diretos com o nome de José, filho de Jacó. Contudo, o contexto de Bronze Médio, entre 2000 e 1600 a.C., oferece um cenário verossímil para a narrativa da Torá sobre José. Estudiosos situam sua vida e chegada ao Egito no período dos Ixos, entre 1782 e 1570 antes da Era Comum, quando o delta do Nilo era governado por uma dinastia de origem semita. Isso torna plausível que um estrangeiro como José ascendesse ao cargo de vizir. Em Avares, El-Dabá, capital dos Ixos, arqueólogos encontraram evidências de população mista. Encontraram também uma arquitetura com características sírio-palestinas e túmulos com armas asiáticas. Um mural da tumba de um faraó chamado Khnum-Hotep II, que viveu cerca de 1890 a.C., mostra comerciantes semitas com túnicas multicoloridas, evocando a túnica de muitas cores de José. Percebam que são evidências na perspectiva da microhistória, são indícios que precisam ser interpretados à luz do contexto. O livro de Gênesis, no capítulo 37, versículo 28, mostra José sendo vendido por 20 ciclos de prata. Os irmãos vendem José por 20 ciclos de prata a uma caravana que se dirige ao Egito. Documentos da Mesopotâmia confirmam esse valor como preço médio de escravos no início do segundo milênio antes da Era Comum, reforçando a antiguidade da tradição oral. O Egito era, na época, realmente o celeiro da antiguidade. Registros como o papiro Anastase VI e inscrições na ilha de Serrel narram períodos de fome e abundância paralelos ao relato bíblico. O arqueólogo austríaco Manfred Vietake, que por volta de 1940 liderou e iniciou escavações em Tel El-Dabá. E estas escavações dele duraram 45 anos, identificando o sítio onde se localizava Avares, a capital dos Ixos. Seu projeto de Ixos, Enigma, investigou a origem e impacto dos Ixos neste período na história egípcia. Assim percebam, as descobertas como de uma tumba monumental vazia, restos de homem asiático, uma estátua quebrada e ossos removidos, foram alguns registros que os arqueólogos encontraram, coincidindo com a história do traslado dos ossos de José, registrado em Êxodo, capítulo 13, versículo 19. Então, é uma tumba que mostra a possibilidade até de ser a tumba de José. Casas de quatro cômodos, com características semitas,
práticas funerárias mistas, enterros com costumes egípcios e semitas, incluindo sacrifícios de jumentos, coisa que os egípcios não faziam. Para eles era uma abominação. Assim temos uma arquitetura híbrida, casas inicialmente sírio-palestinas, depois egipcianizadas, mas mantendo um núcleo semita. Encontraram também um palácio com características semitas, construído em estilo egípcio, com tumba em forma de pirâmide e uma estátua colossal de um asiático com túnica multicolorida. O sarcófago estava vazio, sugerindo a remoção dos ossos. É o sarcófago que eu mencionei anteriormente, que provavelmente pode ser interpretado como o de José. Depois desta visão da arqueologia, vamos interpretar de forma cabalística a história de José. A cisterna vazia, narrada em Gênesis 37, 24, e a tumba vazia de Avares simbolizam o Tzimtzum, espaços de trânsito, não de permanência. José nunca permanece fixo, vendido, retirado da cisterna, preso, esquecido, e até sua tumba é transitória. Avares, a capital dos Ixos, era multicultural, reunindo egípcios, semitas, minoicos e núbios. José então aprende que a verdade não tem forma única e que Deus opera através de múltiplas culturas. É o conceito de cabala mestiça, defendido nas pesquisas do professor Dr. João Lucas Vieira Nogueira. Então, José é um marrano muito antes da época moderna. Ele viveu entre duas culturas sem perder sua essência. Assim como os judeus sefarditas na Península Ibérica, os semitas em Avares mantinham ritos próprios, enterrando seus mortos em casa e sacrificando jumentos, preservando uma identidade em meio à cultura dominante, em meio à cultura egípcia. Assim, José aparece também como o marrano primordial, assim como Abraão, assim como Isaac e Jacó. José também foi um marrano antes do marranismo. De maneira que José é o irmão administrador que veste roupas egípcias, mas guarda a essência hebraica. Lembrem o conceito de hebraísmo. Não havia nenhum tipo de judaísmo na época. Então, José aceita a imoralidade de ser governante estrangeiro para cumprir a moralidade maior de salvar seu povo. Sua história mostra que é possível vestir a roupa do opressor e ainda ser instrumento da redenção. Ele é, usando a concepção, o grande padroeiro dos que vivem em duas culturas, usando a concepção do mundo comum. É o padroeiro dos que vivem em duas culturas. Exemplo para os mineiros, sim. Fidelidade a Deus pode exigir a aparência de infidelidade perante os homens. José nos ensina que a verdadeira lealdade é ousar mudar para sobreviver. Ele é o marrano
exemplar. Porque é um mutante que transgride formas externas para preservar a vida e a aliança. De maneiras que, assim, a arqueologia fornece o chão, a história dos Ixos, os costumes semitas no Egito, o preço pelo qual ele foi vendido. E então vem a Cabalá, que nos dá as asas da interpretação, que nos mostra essa transgressão necessária. José, então, é o espelho dos que vivem entre mundos, fiel à essência, mesmo quando a aparência muda. Essa história de José comprova uma certeza cabalística maravilhosa. Ninguém pode alterar os propósitos primordiais do poder divino. Marquem isso em suas vidas. Nada impede o que foi inscrito na essência da sua alma. Nem pessoas, nem circunstâncias, nem quedas, nem traições. Tudo isso José viveu. Porém, a vida de José é prova viva deste princípio de que ninguém altera o que foi decretado na providência divina. E diz o texto bíblico da Paraxá desta semana: Vayeshev Yaakov. Mas a Cabala nos ensina que, quando alguém tenta se instalar antes do tempo, quando tenta descansar numa terra ainda não redimida, foi isso que Jacó fez. E Jacó habitou. Vayeshev. A providência, então, move o cenário inteiro. Jacó tenta se estabelecer em Canaã. Mas a história nos responde e mostra, então, a emergência do grande arquétipo da mobilidade, José. Ou seja, Jacó procura estabilidade. O Eterno aciona movimento. E então assume o cenário da história a figura de José e a sua vida de mudanças, de movimento. De formas que, nesta Paraxá, há algo que precisa nascer. E esse nascimento depende de uma ruptura. José é, então, arrancado do lar, arrancado da túnica colorida, arrancado da convivência com o pai, do seu status de filho preferido, jogado no poço, vendido, escravizado, acusado falsamente, esquecido na prisão. Mas observem bem, nenhuma dessas forças conseguiu impedir o crescimento e a ascensão de José. Cada aparentemente mal conduziu José exatamente ao lugar onde ele deveria estar. Assim é com a alma marrana. Quando arrancam sua identidade, ele a esconde. Quando tentam matá-lo, matar esta identidade, ele se reinventa. Quando a lançam no exílio, ele floresce para onde quer que vá. De maneiras que o Egito não destrói José. O Egito revela José. O poço em que José foi lançado é um símbolo puro do desentismo, da retração. A retração da luz para criar espaço para algo novo e maior. Percebam que
A retração na cosmologia cabalista é constituinte. José então desce ao vácuo, perde tudo, fica só. Mas é ali que Yesod nasce, este grande arquétipo do fundamento. Sem a cisterna, José seria apenas o filho preferido. Porém, com a cisterna, esse tzimtzum, ele se torna intérprete de sonhos, administrador de abundância, canal entre mundos. Yesod é o canal entre Zein Anpin e Malkut. De maneiras que é no subterrâneo onde a identidade se forma de verdade. Então, não tenha medo dos momentos de retração, porque é daí que vai nascer um novo mundo. De maneiras que, no meio da história de José, surge um relato parentético, o relato de uma mulher, Tamar. E aí você se pergunta, por quê? Porque Tamar representa a astúcia sagrada, a coragem clandestina, a transgressão necessária para preservar a linhagem. Tudo aquilo que o Mahan conhece tão bem e fez ao longo da história moderna. Enquanto José resistiu à esposa de Potifar, Tamar arriscou tudo para gerar futuro. Vejam, dois caminhos diferentes, dois instrumentos da mesma providência. Caminhos diferentes, porém, a mesma providência. A Kabbalah ensina com isso que, quando a forma parece impedir a vida encontra outro caminho, outra forma de se expressar. Assim, voltando ao pensamento principal, nenhum decreto humano pode frustrar o propósito divino. Nenhuma circunstância humana pode frustrar a providência divina. A esposa de Potifar foi uma tentativa de frustrar a providência divina. Porém, o caso da esposa de Potifar não é sobre sexualidade, é sobre a assimilação. E José diz não à assimilação, porque entende que não pode adulterar sua essência nem diluir sua identidade. A recusa de José é o pacto com o futuro. Isto os marranos fizeram, recusaram a assimilação, porque confiavam no futuro que nós estamos resgatando agora. Por ela, José foi para a prisão, mas é na prisão que ele encontra as chaves do destino. O que pareceu a princípio uma derrota foi, na verdade, uma porta que se abriu. E então, neste momento, aparecem na história de José os sonhos. E os sonhos são exatamente aquilo que ninguém pode arrancar de nós. Os sonhos acompanharam a vida de José e, neste momento, se revelaram fundamentais. Arrancaram a túnica dele, arrancaram a liberdade. O copeiro não lembrou de José, mas ninguém tirou os sonhos e a sua interpretação. Vejam que os sonhos são fundamentais na vida de uma pessoa. São a assinatura divina na alma.
O que Deus te mostra em sonho, ninguém pode apagar. Sonhos são revelações, muitas vezes revelações divinas. José interpreta os sonhos dos outros até crescer o suficiente para interpretar os seus próprios sonhos. Assim também é na nossa vida. Às vezes entendemos o mundo inteiro antes de entender a nós mesmos. E esta paraxá, Vayeshev, nos ensina: a queda é parte do plano. A prisão é uma sala de preparação. O esquecimento é o intervalo exato da providência. A cisterna é o útero, é o lugar do tzimtzum. A escravidão foi um corredor. O exílio muitas vezes é revelação. E tudo isso nos conduz a este ponto que eu quero ressaltar nesta paraxá. Os propósitos primordiais do poder divino não podem ser alterados, desviados ou frustrados. Podem ser adiados, mascarados, torcidos, mas jamais anulados. E assim, você, meu querido e minha querida ouvinte, buscador da espiritualidade profunda, se você se sentir em algum momento na cisterna, espere, tenha confiança, respire. Se está na prisão, prisão circunstancial, prepare-se, porque ninguém pode impedir o que Deus escreveu em você, os propósitos divinos para cada um de nós. Então eu encerro esta paraxá, o comentário desta paraxá, pedindo que você se inscreva no nosso canal do YouTube, Centro Marrano de Kabbalah, Beit Hassod. E, sobretudo, se inscreva em nosso canal do WhatsApp para receber as notificações das celebrações, dos rituais que periodicamente e semanalmente, através da conexão de Shabbat, nós realizamos no Beit Hassod. Até a próxima semana.